Programa Visão Espírita. Jesus, a alegria dos homens, é um tema propício para o mês de dezembro, por causa do Natal. Quando nós falamos alegria, o que é realmente alegria? É um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer, um acontecimento feliz. Tudo o que alegra e contenta. É uma festa, é um divertimento, é um folguedo. Agora, o importante é nós entendermos exatamente o significado dessas palavras, porque dentro da nossa mundanidade, nós entendemos que alegria são extrapolações comportamentais, que alegria são aqueles excessos que se comete, que alegria é algazarra, que alegria são situações muito próximas até do desagradável. Então vamos entender bem o que é alegria, que alegria é aquilo que traz uma felicidade intrínseca em nós. Não são alegrias passageiras, não são alegrias de, como se fala, aqueles curtições no WhatsApp ou coisa parecida, que seja algo muito mais voltado à nossa alma, voltado a nós, na nossa espiritualidade. Não é aquilo que eu tenho que mostrar para os outros, mas é aquilo que a gente sente. E para pensarmos um pouco nisso, nós voltamos para a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é aquela que nos consola, e aquela que nos esclarece a respeito do nosso comportamento, como espíritos que somos. Nós já podemos partir do princípio que, como nós somos espíritos e somos seres inteligentes do universo, vejamos bem, quando o Pai nos criou, Ele nos criou todos iguais. Então, todos nós somos inteligentes. Deus é a inteligência suprema. Mas nós, como espíritos, somos os seres inteligentes do universo, criados simples, porém ignorantes. Mas com a nossa simplicidade, como eu sempre digo nas minhas palestras, com a nossa simplicidade nós podemos buscar o conhecimento para melhorar a nossa capacidade racional. Ou seja, nós temos que aprender. Na verdade, a população do mundo, a humanidade, ela foi criada para aprender e evoluir, para que um dia possamos ser perfeitos e estarmos ao lado do Pai que é perfeito. Então veja bem, o que nós precisamos é buscar o conhecimento para poder entender aquilo que se passa no planeta que vivemos, o que se passa na nossa vida espiritual, entender o que se passa materialmente falando. Então, como ficar alegres? Baseado no quê? É no conhecimento que a doutrina espírita nos passa. E o Pai nos legou para isso uma doutrina ou uma situação de educação desde os primórdios do mundo. Se nós buscarmos um pouco além, desde a criação do planeta, da população do planeta, né? Nós vamos ver lá os Vedas, nós vamos ver os hindus, nós vamos ver os egípcios, nós vamos ver os gregos, romanos, aqueles mais preparados. E nós vemos aqui uma série de momentos, cujos nomes eu vou dizer de pessoas, para a gente ter uma noção de que, ao tempo inteiro, a humanidade foi amparada pelo conhecimento disponibilizado e pela proposta educacional que nós temos. Nós temos desde Sócrates, Platão, Rousseau, Descartes, Comênios, Bach, Jean Hus, Pestalozzi e Denisard Rivail, o Allan Kardec. Então, se nós pegarmos todas essas sequências e esses nomes eminentes, foram educadores que sempre propondo à humanidade a educação, o aprendizado, a busca do conhecimento para colocarmos na nossa inteligência. Então, veja, se hoje nós temos
pessoas que sabem mais ou sabem menos, é porque aqueles que sabem mais procuraram mais o conhecimento e aqueles que sabem menos procuraram na medida do seu interesse. E uma das propostas do próprio Pestalozzi é de que ele queria despertar nas pessoas a vontade de aprender. E se nós pegarmos isso hoje, o grande problema que a humanidade está passando é a falta de atualização de conhecimentos das pessoas. E nós estamos chegando muito próximos agora de uma situação gravíssima de pessoas que, não acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, vão ter muitos problemas com relação às seus próprios trabalhos, suas próprias colocações profissionais, porque o tempo passou e o tempo evolui, e nós não conseguimos acompanhar. Aqueles que tiveram oportunidade, que tiveram vontade, que buscaram, estão se atualizando. Nós vimos essa semana uma fila de empregos, pessoas na fila procurando o emprego e fila de empresários procurando pessoas para empregarem. E nós estamos numa situação que no ano que vem, com toda certeza, as empresas vão ter que buscar funcionários no exterior porque não encontram aqui funcionários com a especialização que eles precisam. Então veja como a educação para a humanidade é de suma importância. E se nós não estamos nos educando espiritualmente, talvez essa situação de conhecimento necessário hoje para que nós possamos ter um pouco mais de conforto com uma qualidade de trabalho, nós vamos ter isto como um incentivo, como exemplo de que nós só evoluiremos, não só profissionalmente, mas espiritualmente, através da educação, através da busca do conhecimento. Então veja que em todo esse tempo, todas as colocações que o Cristo nos legou e que muitas vezes foram deturpadas e tudo mais, hoje elas estão à nossa disposição através da doutrina espírita e que nos dá o conhecimento de como nós podemos ser alegria, como entender Jesus para que ele seja a alegria dos homens, como ele pode ser a nossa alegria. Inclusive, quando eu citei aqui Bach como educador, a própria música dele, Jesus, a alegria dos homens, é um momento de educação do conhecimento do que o Cristo nos legou. Vamos ver se a coisa aqui funciona. Jesus continua sendo a minha alegria. O conforto e a seiva do meu coração Jesus refreia a minha tristeza. Ele é a força da minha vida. É o deleite, o sol dos meus olhos.
tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Jesus, a alegria dos homens. Já tinha essa colocação do bem que Jesus em nós nos faz. E essa música, nós sabemos que é uma música mundial, todo mundo conhece, e a mensagem que está ali contida. Então veja como a educação para todos nós, ela é importante, porque é do conhecimento que nós podemos administrar a nossa vida. E nós ainda relutamos muito para ter conhecimento. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui hoje buscando esse conhecimento. E o que o conhecimento nos traz? A segurança para a condução da nossa vida. Muitos perguntam por onde anda a alegria de viver, frente à triste realidade que enfrentamos. Quanto mais o homem tem progredido científica e tecnologicamente, a sua alegria parece distante ou impossível. Veja, se nós pegarmos os primórdios da humanidade, como todo o trabalho nosso era trabalho físico. Imaginemos a construção daquelas grandes obras, dos portos, daqueles navios, das pirâmides, da muralha da China, tudo isso era tudo trabalho físico, de grande força que o ser humano precisava. E à medida que o tempo foi passando, a humanidade foi recebendo instrumentos, aliviando o seu próprio corpo desses trabalhos pesados. Nós estamos vendo hoje que há 50, 80 anos atrás, o trabalho do campo, que era feito praticamente fisicamente pelo homem, pelo ser humano, algumas vezes com a ajuda de animais, mas que hoje já está todo ele com máquinas, com sistemas tecnológicos, os escritórios e tudo mais. E nós vamos vendo que isso está acontecendo o quê? A máquina substituindo o ser humano. Mas substituindo no quê? Na parte física, naquela parte onde o homem necessita da sua força física. Mas a tendência, essa mutação que nós estamos tendo, que agora se chama de indústria 4.0, né? Essa tendência é o seguinte, é o homem, o ser humano cada vez menos físico e mais cabeça, mais inteligência, mais trabalho de desenvolver a máquina, de fabricar a máquina, de fazê-la, de programar a máquina, de fazê-la funcionar. E a máquina trabalhando para o ser humano. Há uns 40 anos atrás, eu me lembro que eu trabalhava muito em Brasília e lá já se falava muito na inteligência artificial. E hoje, no Brasil, a inteligência artificial já é uma realidade. E já de algum tempo. O que é a inteligência artificial? São máquinas que produzem trabalhos repetitivos. Ou seja, aquilo que muitas pessoas trabalhavam fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, hoje os robôs estão substituindo. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, esse é um exemplo, da maneira como eu vejo, mostrando ao ser humano a necessidade do aprendizado. E, se nós temos necessidade do aprendizado para tocar a nossa vida material, da mesma forma nós precisamos do aprendizado das coisas do espírito,
Segundo, o próprio Cristo recomendou que nós devemos conhecer as coisas do Espírito, visto que espíritos é o que somos. E aonde estão esses conhecimentos hoje? O Cristo prometeu que voltaria como Consolador. E para nós, o Consolador é a doutrina espírita, que contém toda uma parte filosófica, científica e moral, e os seus complementos, né? No caso, o céu e o inferno e a Gênese, com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós temos um conteúdo extraordinário de conhecimento que nos dá a capacidade de gerenciarmos a nossa vida. E eu diria até, não só a vida espiritual, mas por extensão, a nossa vida material. Não a vida profissional, porque nós temos que ter o aprendizado também das coisas da matéria. Nós temos que estudar. Em função do trabalho que nós queremos desenvolver, nós precisamos nos preparar. Então, veja, isto, o que me parece, é um exemplo para a humanidade, ou um alerta para a humanidade, que nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos sair dessa situação, muitas vezes amorfa, onde as pessoas se recusam a aprender. Não, isso não me interessa, isso eu não vou fazer, isso eu não vou precisar, e as pessoas vão ficando para trás. E nós vamos vendo que isso vai fazendo uma grande diferença na condição da sociedade, onde nós vamos tendo cada vez mais situações de distanciamento entre pessoas que têm uma capacidade de tocar uma vida, que poderia dizer aquela que seria anormal, e a outra que não é normal. Por quê? Porque são pessoas que não aprenderam a fazer nada. São pessoas que se recusam a aprender, ou então estão num estado que muitas vezes quase que não tem mais, ela não encontra razão para viver. E isso nos leva a uma grande preocupação. E algum tempo atrás, numa casa espírita, aqui de Ribeirão Preto, eles fizeram um seminário para alertar as casas espíritas de que essa situação de pessoas que não encontram razão para viver vão chegar como última proposta de procurar as casas espíritas para ter uma orientação, para saber o que vão fazer, porque estão pensando, inclusive, em encerrar a sua vida aqui na matéria. Não é? Vocês me entendem. O que seria uma situação extremamente desagradável, porque as pessoas que pensam em fazer isso e que venham a fazer, a gente imagina depois as consequências. Então veja como o estudo, a ligação, o conhecimento, está ligado à nossa própria vontade. Nós não podemos continuar numa vida amorfa esperando as coisas acontecerem. E se Jesus é a alegria dos homens, Jesus é a nossa alegria, nós temos que conhecê-lo. As conquistas realizadas pelo ser humano nessas últimas décadas, no micro e no macrocosmos, fazem com que um sentimento de poder passe a lhe alimentar o ego. Perceber que pode penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópio é motivo de muito orgulho. É motivo de muito orgulho? Sim. Mas da mesma forma que nós entramos com o microscópio nessas situações mais ínfimas, nós temos que aprender a lidar também com a nossa condição espiritual, de entender a nossa condição de espíritos que somos, do conhecimento do que é realmente a nossa condição. Não é apenas aquela pergunta tradicional de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Nós precisamos ter essa noção. Nós temos que assumir a nossa vida. Hoje nós já temos capacidade para isso e informações. Informações que a doutrina espírita nos disponibiliza da maneira mais ampla e com toda a acessibilidade e com toda a gratuidade. Hoje ninguém mais pode dizer eu não posso comprar um livro, tem na biblioteca. Eu não tenho acesso, tem lá na internet, não é? Gente, menos Facebook, menos Instagram, menos rede social desta forma, e vamos lá buscar as palestras que são feitas e que estão lá no YouTube, e por aí vai. Não quer dizer que não vai acessar o Facebook, quanta coisa a gente recebe de informação. Tudo é bom, depende daquilo que a gente quer ver.
É como já dizia Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Cabe a nós sabermos escolher. E à medida que nós desenvolvemos o conhecimento, nós vamos desenvolvendo o nosso discernimento, ou seja, saber fazer as escolhas. E apesar de todas essas conquistas que nós estamos tendo, tecnológicas, a gente não está sentindo, a humanidade não está sentindo a verdadeira alegria. Por quê? Porque nós estamos embarcando na materialidade e esquecendo a nossa espiritualidade. E essas descobertas propiciam que a criatura comece a se sentir um tanto quanto criador, pois que não tem outra visão da realidade da vida. Quem nos fala isso é Joana de Ângeles. Isso aqui foi num livro psicografado pelo Divaldo, aliás, não é o livro, é a mensagem, numa manhã de 25 de maio de 2009. Veja, nós estamos em 2019, já fazem 10 anos que isto aqui foi colocado, aonde a situação na época já era assim e hoje está muito mais séria, não é? É por isso que nós temos esses números aí, que não são só no Brasil. A Europa está com um problema muito sério, principalmente com a imigração, que chegou lá e não tem o que fazer. Quando o homem entender, como filho de Deus, herdeiro dessa inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo que existe, mudará a sua maneira de ser. Ora, se eu quero ser feliz, se eu quero ter alegria e não estou tendo, eu tenho que mudar a minha maneira de ser. E essa minha maneira de ser será certamente a minha maior conquista, muito mais do que muitas conquistas materiais que nós possamos ter tido. Quando nós concebermos que nós somos um espírito imortal, de que nada sabemos frente ao muito a aprender, deixará de lado o seu tolo orgulho. Quantos de nós sentimos orgulho por aquilo que nem temos, que nem sabemos, mas que queremos aparecer, que queremos louvas, não é? Queremos reconhecimentos de algo que não fizemos. Quando nós nos aceitarmos como alguém que precisa de muita conquista na direção do bem, diminuirá a vaidade que nos acomete. Necessário se faz um mergulho na realidade. Enquanto vivermos apenas em busca de conquistas na área material, estaremos trilhando somente a linha horizontal da vida. Vamos entender melhor Jesus com os ensinamentos que ele nos propõe, com a sua vivência, internalizando, usando esse conhecimento que ele nos legou. Vamos buscá-los aonde estão. Vamos alterando o nosso comportamento no sentido de procurarmos sermos iguais a Jesus. Alguém pode dizer, mas é impossível? Não, impossível não é. Podemos saber que nós vamos ter que mudar bastante, mas poderemos mudar. Necessário se faz um mergulho na realidade. Ao buscarmos o crescimento, também na linha vertical, nos aprimorando na conquista das virtudes, da ética e do sentimento moral, a alegria nos visitará. Veja, quem tenha cometido um ato de moral duvidosa, será que essa pessoa conta com a alegria, que é essa que nós estamos nos propondo a vivenciar? Esta alegria pura, essa condição de consciência tranquila? Como será a conversa desses indivíduos com o travesseiro? Com a sua família? Como olham para os seus filhos? Como estão as nossas condições de ordem moral? Começamos por aí. Isso é muito fácil de nós atingirmos. É só mudar o nosso comportamento. Ao buscarmos o crescimento, alguém poderá argumentar como podemos falar em alegria em meio a tantos sofrimentos existentes no planeta. Então, pensemos ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros óculos. Por exemplo, o sofrimento faz mal, no entanto, não é um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. Olha, eu costumo dizer, bendita a nossa dor, porque a nossa dor é que desperta a nossa fé, e a nossa fé é que alivia a nossa dor. Nem toda dor é tão dolorosa assim.
porque são dores que nós precisamos passar por elas. E as dores, elas acontecem na medida do nosso conhecimento a respeito das coisas do Espírito. De entendermos a razão do desconforto que nós estamos tendo. Porque muitas vezes as dores são aquelas que nós precisamos, porque sem dores nós não tínhamos mudado. Com as dores nós despertamos a nossa fé e nós mudamos. O Pai é bondoso, infinitamente bondoso até nisso, que nós temos todas as chances de evoluir pelo amor. Mas pela nossa condição ainda de teimosia, nós ainda muitas vezes temos que ser pela dor. Logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento, pois que ele faz parte de nosso processo de evolução. Ao compreender esse fato, não abandonamos a alegria, até por poder aprender com a dor a evoluir para Deus. Porque a dor nos desperta. E nós vamos aprendendo a administrar essa dor. Porque muitas vezes a dor não é física. Eu poderia usar aquela regrinha que os engenheiros gostam muito de usar, acho que é Pareto, que chama 80-20. 80% das nossas dores são dores psicológicas. Vamos botar que 20% são dores físicas. E se nós mudarmos a nossa forma de pensar, as dores vão embora. Quando nós temos dores porque estamos sofrendo, nós estamos com inveja, ou quando nós estamos com ódio, quando nós não perdoamos o nosso inimigo, nós estamos sofrendo. São dores que nós sentimos também. Como é que nós curamos isso? Mudando a nossa forma de pensar. Quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não floresce. A pessoa com sentimento não sorri. E nada mais bonito do que um sorriso aberto, um sorriso puro. Porque o sorriso das crianças é sempre maravilhoso, porque elas não têm maldade nos seus corações. As pessoas dizem querer a alegria, a felicidade, mas não conseguem adquiri-las por mais que as persigam. A alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas no coração que sente e ama. Não dá para chegar na loja e pedir, eu quero tantos metros de alegria, ou chegar na farmácia, eu quero tantos vidros, não é, de alegria. Eu tenho que desenvolver isso dentro de nós. E isso já está dentro de nós. Nós já temos o canteiro das nossas virtudes, o que nós precisamos é semear as sementes que já estão plantadas. Sempre que possível, expressemos a alegria de viver. Se já encontramos Jesus, melhor razão temos para a alegria, porque envoltos na luz do mundo, nenhuma sombra ameaça. Quem está com Jesus não precisa ter medo de nada. A começar que até a ferramenta ele já nos deu. Vigiai e orai. Mantenhamos a relação com o plano espiritual. Nós viemos de lá e daqui que nós vamos voltar. Se já encontramos Jesus, melhor razão temos para a alegria. Alegremo-nos com a vida que desfrutamos e agradeçamos sempre a glória de saber e de amar, para agir com acerto. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. E aproveitemos que estamos no Natal, próximos ao Natal, que façamos do Natal não aquele Natal da Coca-Cola, com Papai Noel, os caminhões vermelhos e os presentes e os shoppings e tudo mais. Façamos o Natal nosso, com o nascimento do Cristo, ou o renascimento de Jesus em nossos corações. Isto sim é conhecer a alegria dos homens. Jesus, alegria dos homens, desde que ele possa habitar em nós. Feliz Natal a todos e que a paz de Jesus permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus.